Olá, pessoal, sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês. Hoje, o nosso vídeo eu resolvi trazer aqui para vocês, para que a gente possa aí bater esse papo interessante, é sobre se a advocacia trabalhista, né, se o advogado trabalhista, ele realmente consegue faturar aí na faixa dos seus 40K, 30K, 50K. Vou contar aqui a minha história de como que tudo começou para eu estar trabalhando, estar atuando nessa área consultiva de estratégia, tá, de direito do trabalho, essa advocacia aí consultiva e com estratégia e também com a consultoria e as implementações dos programas de compliance. Como se vocês não, conseguiram ou não ou ainda não assistiram o vídeo anterior, eu venho falando aí um pouquinho no vídeo anterior sobre a inteligência, as inteligências artificiais, o mundo do compliance, o mundo da advocacia trabalhista e versus aí essa advocacia tradicional, né, que todo mundo vem praticando e ainda, em sua grande maioria, pratica. Eu quis comentar aqui com vocês um pouco da minha trajetória e o que eu fiz para alcançar a advocacia que eu tenho hoje e para alcançar o faturamento que eu tenho hoje. Vou contar aqui mais ou menos como era a minha rotina, mesmo eu saindo da faculdade com o mesmo pensamento que eu tenho hoje de uma advocacia consultiva, porém não havia muito espaço e nem abertura para que essa advocacia que eu tenho hoje, ela pudesse ter sido concretizada anteriormente. Lógico que nós sabemos, devido toda ainda a movimentação social da sociedade, né, de querendo ou não, eu já tenho 18 anos de formada, então 18 anos é uma vida, e quando eu saí da faculdade, eu precisei, para poder trabalhar como advogada, eu precisei atuar naquela advocacia tradicional. Então, por eu atuar naquela advocacia tradicional, eu vivia insatisfeita, eu vivia infeliz e fez com que eu largasse durante 5 anos, a minha profissão, né, como advogada. Eu morava no Rio e eu larguei durante 5 anos para eu terminar o mestrado, que eu fazia um mestrado em direito para empresas e regulações, e larguei um escritório que eu trabalhava como supervisora jurídica na área trabalhista, que também era um escritório boutique, então a gente atuava muito com o consultivo, mas por outros motivos eu posso vir contar essa história no dia que a gente for falar por aqui de assédio moral, eu posso contar essa história que aconteceu comigo, mas até 2014, não, 2013, até 2014 eu vivi uma advocacia que eu era infeliz. Por quê? Porque eu tentava fazer uma advocacia consultiva, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu esbarrava em empresários e empresas que ainda não vislumbravam esse tipo de solução. Então eu larguei a advocacia em 2014, fui concluir o meu mestrado, concluí meu mestrado, eu entrei no mestrado em 2015, concluí ele em 2017, continuei sem atuação, e lá em meados de 2019, eu voltei, porque eu morava numa cidade, eu morei fora da minha cidade durante 18 anos, eu morava no Rio, e eu não poderia colocar nenhum outro negócio, porque a qualquer momento a gente poderia ser transferido, meu marido poderia ser transferido. E aí eu disse: "Não, eu tenho que trabalhar, porque eu já estou 4 anos parada, 5 anos, eu vou enlouquecer o meu marido, que eu já estava enlouquecendo". E aí eu decidi que eu iria mudar. Então, vou ter que voltar a advogar, porque é uma forma de eu retornar à minha carreira, começar a ganhar dinheiro sem ter investido em coisas materiais, era o meu serviço que eu estaria vendendo. E sempre, antes disso, as minhas segunda-feiras, elas começavam no escritório que eu trabalhava, sempre assim: "Doutora, a senhora tem 5 minutinhos?", né, os clientes chegavam. E era assim que começava aí todas as minhas segunda-feiras. Eu atendia clientes ansiosos, eu atendia, eu fazia análise de processos, eu passava o dia em audiências, então no Rio tinha muitos, né, interiores próximos, então eu às vezes eu viajava para esses interiores de manhã para fazer uma única audiência e voltava à tarde.
eu enfrentava prazos, apertados, eu tinha a sensação de estar sempre, sabe, gente, correndo contra o tempo. Ou seja, eu trabalhava numa advocacia, num tipo de negócio que eu não era feliz. E aí eu me perguntava: "Gente, eu estudei tanto, eu tenho 2 faculdades, não sei quantas especializações, sou antenada em tantas outras coisas, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim". Então, e o que mais me incomodava não era apenas só aquela rotina intensa de processos, de atendimento a clientes, mas o fato de que, apesar de eu trabalhar tanto, o meu dinheiro não sobrava no final do mês. Eu tinha que almoçar fora, porque eu morava na Barra e trabalhava no centro. Eu tinha que pagar minha babá, eu tinha que pagar meu almoço. E fora todas as outras coisas, né, até porque um advogado associado não ganha também lá essas coisas, só se ele já tiver ali 10 anos dentro daquele escritório, e pelo visto quem está 10 anos no escritório como advogado associado vai morrer como advogado associado e ganhando sempre aquela mesma coisinha. E aí eu me dedicava ao máximo, mas vivia apagando incêndios, eu tinha uma dependência de processos, de consultorias que realmente eu fazia, mas não eram para mim, era para aquele escritório, e eles terminavam às vezes não me pagando as horas que eu realmente trabalhava. O meu tempo era limitado e isso me limitava também, né, e limitava o meu crescimento. Então aquela angústia, aquela insatisfação foi fazendo com que eu começasse a repensar a minha advocacia, a repensar realmente se eu gostaria de continuar trabalhando da forma que eu estava trabalhando. E foi quando eu descobri que algo mudou completamente a minha advocacia, né, depois desses larguei o escritório, passei 2 anos estudando no mestrado, fiz a minha defesa e depois eu passei mais 3 anos sem atuação, até meados de 2019, quando eu descobri que eu poderia realmente, a partir daquele momento, com o amadurecimento que eu já tinha, né, já era uma pessoa mais madura, uma pessoa mais velha, uma profissional com uma bagagem, né, pessoal bem maior de tudo aquilo que eu estava vivendo, dos colegas com quem eu compartilhava. E eu disse: "Não, agora eu posso fazer diferente". E o que que eu posso fazer diferente na minha advocacia, para eu voltar para o mercado, não somente com o escritório voltado aí para a questão trabalhista, né, para o consultivo trabalhista. E hoje, quando eu olho para trás, eu faturando o que eu faturo hoje, em média de 50.000 por mês, apenas com consultoria e apenas com os programas de compliance, isso quando eu faturo somente, isso é o mínimo, tá, gente? Isso aí é o faturamento de uma contratação, de um fechamento de 3 a 4 contratos por mês que eu tenho. Então tem gente aí que quer fazer um faturamento fechando com 15, 20 contratos. Então hoje eu também prezo muito pela qualidade, a minha advocacia, a minha consultoria, ela é muito personalizada. Eu tenho uma equipe, eu tenho parceiros, mas eu sempre gosto de estar ali atuando junto. Então às vezes eu dou prioridades para contratos maiores, e aí eu fecho com menos clientes. Por quê? Porque um único contrato equivaleria para mim 5 outros contratos. Então eu termino fazendo a opção por um único contrato, 2 ou 3 contratos que realmente pagam muito, do que eu ter 15, do que eu ter 20, tá. Isso por enquanto eu estou dentro daquilo que eu realmente pretendo. A minha equipe está crescendo, os meus parceiros estão crescendo, e com isso estão vindo mais negócios. E aí, quando eu vejo isso hoje e eu volto para trás, a minha vida profissional, ela foi totalmente transformada por causa de decisões difíceis, tá, que eu tomei. Eu entrei numa área totalmente nova, porque eu dizia: "Além disso, além da consultoria trabalhista, o que mais eu posso oferecer?". Aí foi quando veio toda aquela questão do escândalo da Petrobras, né, a lei anticorrupção, e começou a surgir aí os burburinhos, os estudos sobre compliance. E eu digo: "Tá, vamos lá ver o que é esse compliance. O que é que eu posso, eh, ajustar com ele e trazer para a minha advocacia, para que eu possa melhorar e começar a faturar e realmente ganhar dinheiro". Então eu comecei a fazer as especializações, eu conheci o compliance trabalhista, depois que eu já estava com algumas especializações, certificações em compliance, porque eu sou daquela pessoa muito curiosa. Então eu quero estudar o todo para ver o que que desse todo eu posso
reduzir, né, resumir e ganhar dinheiro com esses pedacinhos. Então eu realmente fui, tirei as minhas certificações, eu tenho várias certificações em compliance, sou auditora líder aí em 2 ISOs, tanto de compliance como compliance anticorrupção. Estudei também o compliance de dados pessoais, tenho essas certificações internacionais da Exim, como um DPO, posso atuar tanto no Brasil quanto na Europa. Comecei a fazer outros estudos de avaliação de risco, de estudos disso e de estudos daquilo. Pronto, estudei, e agora? Como eu vou botar isso em prática? Então demorou muito tempo, então de 2 anos para cá, eu vi essa transformação, esses faturamentos do meu escritório aumentarem, né, o lucro. Por quê? Porque eu descobri um caminho, eu tracei uma metodologia, e até hoje eu aprimoro essa metodologia, até hoje eu melhoro. E aí, eh, eu queria que você continuasse comigo nesse vídeo até o final, para que você não perca o segredo que pode transformar aí a sua advocacia para sempre, a sua área de atuação para sempre. Então vocês fiquem comigo aqui até o fim, que eu vou passar aqui, vou revelar para vocês, passos importantes que eu tracei, né, que eu tive na minha trajetória profissional e que podem servir para vocês também, tá. Falar aí o desenvolvimento da minha história para vocês entenderem como é que eu cheguei onde eu cheguei. Eu sei exatamente, né, como é estar preso a essa advocacia tradicional, porque eu fiquei presa nela, mesmo sem querer, por muito tempo. Eu passava horas em audiências, como eu falei aqui para vocês, meus faturamentos dependiam de honorários que eram imprevisíveis, esperando ali decisões judiciais. Meu crescimento ele foi completamente limitado pela quantidade de processos que eu tomava de conta, e que eu conseguia atender, mas eu acreditava. Por um momento, eu nunca deixei de acreditar que aquilo dali era o único caminho. Então a minha busca constante, as minhas insatisfações fizeram eu buscar coisas novas. Aí eu até eu perceber e concretizar quais eram os erros que eu tinha realmente, né. Percebi aí erros graves, que eu estava cometendo e o que eu precisava ali reformular, consertar, para que eu pudesse trazer as soluções que eu queria. Então, o que que eu conseguia perceber no momento? Que eu não vendia a solução, eu vendia o meu tempo. E quando você vende o tempo, ele existe um limite. O nosso tempo, ele é limitado. Nós temos um tempo aí por dia de 24 horas. E nesses 24 horas, você precisa comer, se arrumar, toma conta da sua casa, dos seus filhos, tem o seu esposo, tem a sua casa, tem o seu trabalho, tem as suas coisas pessoais que você precisa fazer. Então, o nosso tempo hoje, ele vale ouro. Então a gente precisa saber aproveitar. E foi nesse momento que eu disse: "Não, vou pedir demissão, vou pedir para sair do escritório e não quero mais essa advocacia, eu vou ver, nem que eu precise ficar um tempo parado, estudando, vendo o que que eu consigo fazer de melhor e o que eu sempre quis fazer". Então foi esse tempo aí, esse lapso de tempo que eu tirei para fazer o mestrado e mais 3 anos aí mesmo que eu tirei, sabático, né, para eu poder entender realmente se eu queria voltar para advocacia, se eu realmente queria colocar um outro negócio. E aí eu resolvi voltar com a advocacia, mas que eu precisava mudar. E o que que eu precisava mudar? Então esse foi o momento mesmo, eu preciso mudar o modelo de negócio dos escritórios que eu já conhecia e que talvez ainda esteja hoje, mesmo eu não estando dentro de um. Eu não quero mais aquele modelo de negócio no qual eu trabalhava, mesmo o escritório não sendo meu, sendo o escritório dos outros e trabalhando como associada. Então, as 3 grandes mudanças que transformaram a minha advocacia e a forma como eu faturava, né, e a forma como eu faturo hoje. Lógico, essas mudanças elas foram aprimoradas ao longo do tempo. E aí eu vou contar para vocês o primeiro pilar da mudança que eu tive, que foi posicionamento, tá. Eh, Como me posicionar sobre aquilo que eu quero viver, do que eu quero, né.
viver do que eu quero faturar, do que eu quero ganhar. Então, qual foi o primeiro erro que me impedia de crescer? Era não ter um posicionamento claro do que eu realmente tinha a oferecer e do que eu realmente queria para mim. Então, nesse momento, quando eu comecei, eu abri o Instagram no final de 2019. Então, meu Instagram, ele tem aí 5 anos. Eu abri porque assim, eu vou abrir para poder falar para as pessoas, que até então, Instagram eu quase não usava e comecei a ver os advogados falando ali nas redes sociais, eu fui atrás para saber sobre como era essa questão do marketing, como é que estava a questão da evolução de tudo isso junto com o nosso código de ética. E aí eu disse: "Não, eu vou abrir um Instagram, vou começar a me posicionar, para que eu possa alcançar mais pessoas, vou estudar sobre algo diferente, para que eu possa ofertar outros serviços dentro do meu escritório". Abri o Instagram, comecei a me posicionar. Quando a gente fala sobre posicionamento, gente, não é abrir uma rede social, é falar para o mundo, é falar para o mundo, posicionar é falar para o outro, falar para o mundo o que você pensa, o que você faz, como você vê as coisas, como você quer passar, o que você é, o que você pretende para o outro. Então isso é posicionamento, tá. E por quê? Porque até então eu não queria ser mais uma advogada trabalhista no meio de milhares. Então eu teria que trazer algo diferente, vídeos diferentes, a minha didática ser diferente, o meu pensar, o meu olhar sobre o que era uma advocacia para mim. Eu deixei de ter medo de falar, eu deixei de ter medo de dizer que eu era, ou seja, que eu sou uma advogada sem processo. Por que que eu sou uma advogada sem processo? Porque eu não quero processos, porque eu não quero judicializar. Então, eu fui vendo que muitas outras pessoas se identificavam com a minha fala. E aquilo foi me gerando, foi me dando mais energia para que eu pudesse me posicionar cada vez mais naquilo que eu acreditava, que era uma advocacia consultiva, que era trazer uma área diferente, totalmente diferente para a advocacia, que é o compliance, que é o programa de compliance. Como é que eu poderia trabalhar com aquilo dentro da minha advocacia trabalhista e eu conseguir faturar mais? Então, eu comecei a absorver a observar e hoje isso fica cada vez mais nítido, que os clientes eles não querem, eles não valorizam o seu trabalho e querem pagar o máximo quando você é mais um no meio da multidão. Eles não te valorizam. Você é mais um. Então se o seu valor é 1.000 e tem um que é igual, eu vou pagar 500. Por quê? Porque você está se igualando à maioria. Você está sendo mais um produto ali do meio. Não está conseguindo se destacar. E não era isso, eu nunca quis isso para minha vida. E aí um dia eu percebi que algo muito simples, que as empresas estavam pagando mais por soluções rápidas e estratégicas. E como é que isso vai fazer com que eu possa ter essa dinâmica, possa ter essas soluções rápidas e estratégicas dentro de uma advocacia? Eu fui estudar negócios, eu fui estudar estratégias, eu fui estudar vendas, eu fui estudar negociação e fui me aprofundar no sistema de gestão de compliance. E aí eu parei de vender serviços jurídicos e passei a vender inteligência jurídica. Isso, eu passei de vender serviços jurídicos para vender inteligência jurídica, para vender soluções jurídicas. E isso foi a virada de chave. E e isso foi uma mudança muito radical, porque eu perdi muitos clientes no começo, porque chegavam com defesas, chegavam com algo pontual e eu dizia: "Não, não é isso que eu quero". Então eu comecei a aprender a dizer não, e lógico, naquele momento eu poderia dizer não, né, porque a gente sabe que a realidade de muitos, eu não posso dizer não porque eu preciso daquilo, mas vai chegar uma certa hora na sua vida que você vai precisar ganhar menos ou quase nada,
para você daqui a um tempo triplicar, quadruplicar o seu faturamento, o seu ganho. Então a gente precisa ter essa consciência. E aí, quando eu parei de vender serviços jurídicos e comecei a vender inteligência, isso mudou o meu negócio. Isso mudou o plano de negócios, o meu modelo de negócios. Eu comecei a reestruturar um plano de negócio melhor. Aí eu te pergunto, Sabrina, você está falando tudo isso, e eu digo para ti, você que está aí me assistindo, quer continuar disputando com clientes no meio da multidão? Ou quer que as empresas te enxerguem, desculpa, como um especialista estratégico, como um advogado de negócio, como um advogado que soluciona e que não deixa aquela empresa ter a quantidade de processos ou de reclamações que ela tem hoje. Se a sua resposta for pela pergunta da segunda opção, preste atenção então nesse outro pilar que eu vou te contar, que fez também eu ter essa mudança estratégica, que é o modelo de negócio. Então eu mudei o meu modelo de negócio. Foi o segundo erro que me impedia de crescer, era depender exclusivamente de processos para faturar. Então, se eu não queria mais aquele modelo de negócio, eu não queria mais trabalhar com processo, eu nunca gostei de trabalhar com processo, eu nunca gostei de fazer audiências, eu nunca gostei de depender do judiciário, eu nunca gostei de encostar a minha barriga no balcão do judiciário, que eu ainda sou da época que eu levava montantes de processos para o escritório e para casa para poder fazer as análises, né, para poder avaliar aqueles processos. Então eu não quero isso. Então a minha mudança, minha segunda mudança, o meu segundo pilar foi fazer a virada do meu modelo de negócio. Eu não queria mais um modelo de negócio que me desse honorários imprevisíveis, que me trouxesse clientes desesperados, que eu dependesse totalmente do judiciário. E aí eu percebi que eu precisava realmente mudar, que eu precisava trazer um novo modelo de negócio e que esse modelo de negócio me trouxesse previsibilidade e crescimento escalável, isso mesmo, tipo startup, né? Crescimento escalável. E aí foi que eu comecei a entender realmente o poder da consultoria jurídica, mas de forma estratégica. Uma consultoria jurídica de avaliações de riscos, uma consultoria jurídica complementada pelas ferramentas de compliance. Porque o compliance, o sistema, todos os estudos que eu faço até hoje, todas as implementações que eu faço com meus clientes, eu aprendo cada dia novas estratégias, novas soluções, eh eh, novas, como é que eu posso dizer para vocês? Rapidez em solucionar algo. Por quê? Porque a gente tem ali tudo muito esquematizado, tudo muito junto, né, tudo muito redondo, porque nós temos planos de ações, nós temos planos de riscos, como enfrentar uma crise, isso tudo o compliance nos ajuda. E ele me ajudou muito na minha advocacia. Hoje, o meu escritório, 75% nós trabalhamos em programas de compliance, em programas de integridade, em compliance de dados pessoais. Falando em LGPD, falando em compliance de dados pessoais, esse daí mesmo é que tu consegue um contrato rápido de 14K em segundos, para que você comece a implementar realmente um compliance de dados dentro de uma empresa e ainda gerar a recorrência. Você implementou e ainda pode vender o seu serviço como DPO as a Service, como encarregado de dados as a Service, porque a lei, ela não obriga e ela não exige que o encarregado de dados da empresa seja um CLT, mas sim pode ser um consultor. Então, essas N possibilidades que programas de compliance ele trouxe para o meu escritório, sem querer querendo, ele foi suprimindo
um pouco a consultoria estratégia trabalhista. Mas por quê? Devido ao meu posicionamento, eu amo trabalhar com compliance, mas eu ainda tenho muitas consultorias, eu faço muitas consultorias, trabalhistas, o meu escritório faz. Mas, devido ao posicionamento, devido à remodelagem que eu fiz do modelo de negócio, eu consegui alcançar clientes que precisam muito mais de um programa de compliance do que a estratégia consultiva trabalhista. E quando ele não tem os 2, eu consigo vender os 2. Ele chega ou um cliente chega para mim através da consultoria trabalhista e aos poucos eu vou implementando ferramentas de compliance, e ele vai ficando ali comigo com contratos recorrentes, ou o contrário, ele chega com um programa de compliance, eu implemento um programa de compliance, ou eu só faço a implementação de uma ferramenta, porque a gente precisa realmente estudar e verificar o que o nosso cliente ele precisa ali naquele momento, a gente não pode ficar empurrando serviços. E quando eu implemento uma ferramenta ou um programa de compliance, eu consigo manter ele dentro do meu escritório. Por quê? Porque eu mostro para ele o valor dos outros serviços que eu tenho, e aí a gente vai fazendo uma recorrência. Então, não tem como, gente, não faturar numa advocacia dessa. Você só precisa ter as estratégias, você só precisa ter as técnicas, os métodos, quais são as mudanças que você precisa fazer. Então essa foi a segunda mudança que eu fiz, o modelo de negócio. Eu reconstruí, eu apaguei aquele modelo de negócio que a maioria dos escritórios tradicionais tem e reinventei e modelei um modelo de negócio para o meu escritório. E hoje eu ajudo outros colegas a implementar isso nos escritórios deles. Então, em vez de apenas atuar com um problema que já aconteceu, eu passei a atuar na prevenção. Eu passei a atuar junto com os meus clientes a prever riscos futuros e trazer processos e procedimentos, para que a gente possa evitar o mínimo, né, de riscos que eles possam ter. Então, eu parei de solucionar problemas e comecei a trabalhar, a atuar muito mais na prevenção e na solução dos problemas que possam vir a surgir. Então, hoje eu fecho esses contratos recorrentes com empresas que pagam para não ter, gente, problemas trabalhistas, para não ter problemas regulatórios. Elas me pagam para isso. E os contratos de implementações de programas de compliance, eles não são baratos. Mas a gente tem uma forma de vender, eu vendo de uma forma que eles não olham para o total. E eu garanto aquele cliente comigo pelo menos 1 ano, só para implementar, sem ele ver que está pagando tanto. E aí depois eu venho com a recorrência em outros serviços, ou como me manter como uma consultora de compliance outscience, ou como me manter como uma consultora na gestão de um canal de denúncias, ou como que serve também aí muito para as empresas que têm CIPA, não é isso? Na nossa área trabalhista, sobre a questão dos assédios morais, sobre o ambiente de trabalho e assim sucessivamente, tá? Então isso me gerou um faturamento previsível, esse modelo de negócio, e a construir um negócio jurídico muito mais lucrativo. Eu trato o meu escritório como empresa. Eu sou uma advogada empreendedora. Eu sou uma advogada empresa. Eu tenho uma equipe reduzida, mas eu tenho muitos parceiros. Então eu prefiro dividir em porcentagens que vai me dar muito mais lucratividade por causa que eu vou pagar menos impostos se eu contratar um CLT, eu vou ter menos despesas com luz, com locação, com o escritório maior, eu fazendo parceria. Então, dentro do meu escritório eu tenho maneiras, Ns formas de fazer, né, dentro do modelo de negócio. E isso me ajudou a ter o faturamento que eu tenho hoje. E aí eu quero que vocês pensem comigo. Ficar preso a processos demorados, sem saber quando vai receber, ou ter empresas te pagando todos os meses para evitar problemas. Você percebe a diferença?
do que eu estou dizendo aqui para vocês, aqui está o ponto crucial para que a gente possa conhecer o terceiro pilar, que foi o mais transformador de todos até aqui. Por quê? Porque eu saí daquela forma analógica de fazer negócio, de transformar a minha advocacia. A forma analógica que a gente sempre teve e que vai continuar tendo. Nosso networking presencial, as nossas indicações, mas a gente não pode viver de indicação, porque o cliente gosta de você. Ele pode não lembrar, ou pode um outro amigo dele, um outro empresário comentar e ele pode dizer: "Olha, minha advogada é muito boa, vai atrás", ou então ele diz: "Ah, e teu advogado diz o quê?". "Não, meu advogado diz isso", e ele também não comentar, por que que todo mundo procura a minha? A gente vai ter isso. Então a gente não pode ficar esperando por indicação de cliente, a gente não pode ficar esperando através dos networks que a gente faz, das presenças em eventos que a gente faz. Isso tudo é muito importante. Porém, a gente precisa de algo mais, que está aí disponível para a gente, que podemos alcançar infinitamente um número maior de clientes, que é o digital. O digital hoje ele pode te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Hoje eu tenho meu escritório físico numa base em uma cidade, mas eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho menos clientes na minha cidade do que eu tenho Brasil afora. E isso me proporcionou o quê? Me proporcionou esse mundo digitalizado. O mundo digital. Os meus anúncios no Google, onde eu quero atingir as empresas, os meus anúncios no Meta, onde eu quero atingir os meus alunos, os meus anúncios e os meus artigos no meu blog. Eu tenho um site, para quem não sabe, acesse lá, 4wcompliance.com.br, tem artigos maravilhosos, didáticos, de como você consegue conquistar um cliente, como é que o teu cliente ele possa ter o conhecimento sobre compliance. Então, eu tenho vários acessos que as pessoas podem me alcançar no digital. Escrevo artigos no LinkedIn, tenho livros digitais, escrevo artigos em livros. Então, não é só a forma analógica, tá? E aí eu percebi que eu estava antes cometendo o erro de querer crescer e ficar ali naquela programação de conseguir clientes de forma somente analógica. E isso não é mais possível no nosso mundo hoje. E a advocacia, ela precisa sim se modernizar, ela precisa sim, procurar e alcançar novos horizontes através de novas divulgações. Hoje a nossa internet, as redes sociais são outdoors. O teu Insta hoje, ele é um outdoor que você não precisa pagar para ser divulgado. Vocês entenderam que antes a gente pagava os outdoors. Hoje quase a gente não vê pelas ruas. Hoje a gente quase não vê propaganda na televisão. A gente vê pela internet, porque ninguém mais está assistindo o canal aberto. A gente está nos streams, a gente está o tempo todo no celular, a gente está no tablet, a gente está no computador. Então, a nossa advocacia também precisa estar lá. Então, essa foi o terceiro pilar que eu disse: não, o digital, ele está aqui e eu vou ter que aprender a usá-lo. E eu aprendi. E eu tendo ganhos muito por lá. Chegam empresas de todos os lugares do Brasil, de todos os estados, de todos os interiores e capitais que vocês possam imaginar. Por quê? Porque eu tenho um SEO bom no meu site, porque eu tenho anúncios rodando, e isso você precisa fazer. Então é sair um pouco daquele mundo analógico e ir para esse digital, porque com certeza você vai ter muito mais previsibilidade, de novos contratos, você vai ficar sempre, em lugares diferentes e não nunca no mesmo lugar. Então, eu também comecei a criar conteúdos estratégicos focado em soluções para empresas. Isso eu falo tanto no meu Instagram, quanto eu falo, no meu site, no meu blog. Eu falo também de como trabalhar na advocacia, consultiva trabalhista e com programas de compliance, está lá no meu Instagram. Eu comecei a me posicionar. Eu comecei a ser a blogueira, que todo mundo diz: "Ah, tá blogueirando", tô. Se eu tô blogueirando, meu amor, e tá caindo din-din no meu bolso, eu vou blogueirar muito mais. Então, gente, não se importem com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai falar. Vai e faz. Tenha coragem.
entra na arena e luta. Não fica só de longe observando. Porque se você ficar de longe observando e sendo só um mero observador, você vai continuar sendo um profissional medíocre. Porque se a gente não arrisca, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não aprende. A gente aprende com os erros e não aprende com coisa boa. Os erros é que fazem a gente evoluir. E o erro que a gente comete no nosso negócio faz a gente crescer, faz a gente querer melhorar. E pode cometer outros erros, a gente vai cometer outros, mas não aquele que a gente cometeu antes. E a gente vai saber como recuperar o que a gente perdeu com o erro. Então, tentem, tá? Procurem fazer uma advocacia diferente, uma advocacia que vocês não fiquem presos a esse judiciário. Às vezes a gente está numa sala de direito, dando aula para os alunos, eles querem concurso público. Concurso público é por isso que o Brasil está do jeito que está. Não querem empreender, não querem fazer dinheiro girar, não querem fazer, querem uma estabilidade. Concurso público hoje também não é estabilidade. Se sair uma nova lei aí, se você entrar no concurso que pode estar fazendo a sua demissão, como já está para surgir, porque essa questão de fazer um concurso e nunca sair, você fizer uma besteira e continuar, tá, tudo bem. Se você quer continuar ganhando 30 mil por mês para o resto da tua vida, faz um concurso público. Passa aí 5 anos estudando para tentar passar no concurso de juiz e de promotor, para ganhar aí seus 30 mil por mês e 40 e pronto, e ficar naquilo. Eu conheço juízes que já saíram da magistratura e estão empreendendo no digital. Semerage é um. Deixou de ser juiz federal e lucra aí milhões com os seus cursos, né, de oratória, com seus cursos de leituras. Então, é isso. A gente precisa fazer o diferente, ser diferente, para que a gente possa ser notado. Então, com tudo isso, empresas hoje me procuram, eu parei de disputar preço por causa disso, o meu valor é X e pronto. Já ouvi colegas dizendo: "Sabrina, você não vai conseguir clientes cobrando esse valor". Eu digo: "Consigo". Se ele não pagar o que eu peço, o que realmente vale o meu trabalho, é porque eu não mereço aquele cliente. E ele também não me merece. Então, se ele quer ser medíocre, quer trazer coisas pequenas para a empresa dele, ele vai procurar um profissional medíocre. Isso, gente, a gente tem que ter um ROI, a gente tem que ter um ROI bom para a gente poder cobrar bem. O que que realmente eu vou trazer de solução para aquele cliente? Então, se o meu ROI foi bom, o meu valor tem que ser muito mais. Aprendam isso. Se valorizem primeiro para que o outro possa valorizar vocês. E aí eu também parei, né, de ter uma fila de processos para ter filas de clientes atrás de mim, à minha procura. E isso é muito bom, porque eu precisei passar por muita coisa sozinha, aprendi, reaprendi, reformulei. E hoje eu construí um método, eu tenho uma metodologia, eu tenho um modelo de negócio que se tivesse uma pessoa e chegasse para mim: "Sabrina, vamos fazer assim, 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 assado", eu acho que eu estaria muito mais à frente do que eu estou hoje. Mas eu não tive, aprendi só, porém, o que eu quero e o que eu tenho hoje, eu quero levar isso para frente e melhorar cada vez mais. Então, para que a gente possa aqui finalizar e fazer uma revisão dessas 3 mudanças, desses 3 pilares, um dos 3, né, ou uns dos pilares que eu trouxe aqui, porque existem outros. Fazer essa mudança, gente, de posicionamento, vocês precisam fazer. Por quê? De advogadas de processo para consultora estratégica, uma mudança no modelo de negócio de vocês, uma criação de um novo serviço, seja ele recorrente, ou seja um serviço novo, ou transformar o seu serviço atual em algo melhor, em algo que você possa destrinchar ele e vender em várias etapas. Mudança de captação de clientes. Não saia um pouco também do analógico e vá para o digital. Vá onde outros já estão indo e tendo resultado. Então, tudo isso você pode começar hoje mesmo. Basta sentar, se organizar, analisar, ver qual é o seu objetivo, ver o que que você quer daqui para frente. E se você quer aprender um pouco mais a como estruturar uma advocacia lucrativa, a ter um negócio com mais previsibilidade, ter um escritório mais rentável, continue aqui comigo no canal. Eh, Coloque aqui alguma dúvida que você tem para que a gente possa, através dessa dúvida, gerar outros conteúdos. Dê um joinha aqui,
dê um like, eu pedindo aqui o like, nunca pensei que eu fosse pedir, mas eu tô pedindo para vocês, para quê? Para que esse conteúdo ele chegue em mais pessoas, para que realmente a gente possa, eu possa ajudar, eu possa conseguir transformar vidas, transformar, o escritório de vocês, a advocacia de vocês, tá bom? E comentem aqui também, quero saber mais sobre consultoria e deixem as suas dúvidas, que eu vou sempre que possível fazer novos conteúdos com as dúvidas de vocês, para que a gente possa realmente aí ter uma experiência boa, uma experiência construtiva e que a gente possa cada vez mais chegar longe com o que a gente se propõe a fazer. Então, super beijo e até o próximo vídeo.